Precedendo o encontro com o Cavaleiro Negro, Leon e os demais caçadores governamentais ingressaram no portal, um local sombrio e com iluminação escassa. Névoa, fuligem e cristais de neve permeiam o local. Com passadas rítmicas, o prota caminha no centro da incursão, como se estivesse sendo cuidadosamente escoltado. O time de caçadores públicos que o acompanha é constituído por uma maga e guerreiros armados com as mais variadas armas, que vão de lanças e espadas a martelos e machados. Na frente do grupo, está Kim Ji-soon, portando um enorme e pesado escudo, de um material que se assemelha muito ao aço. Recordando as informações, Leon comenta que a maioria dos portais é selado quando se conclui a missão predestinada ou se o chefe daquela fenda dimensional é derrotado. Com um de seus braços cruzados sobre o tórax, e o outro apontando a mão para seu queixo, em tom pensativo, revela que gostaria de um duelo com o chefe daquele lugar sombrio. Han Hari, que caminha em sua frente, está suando frio com as indagações de Leon, pois o plano para fechar uma masmorra geralmente consiste em apenas ir para cima dos monstros e batalhar. Algo simplório, se comparado ao aspecto cavalheiresco que Leon imputa ao ato de duelar. Durante o percurso, o prota se depara com uma ossada jogada ao chão, um esqueleto carbonizado e com uma enorme rachadura no osso frontal. Leon o fita resmungando algo, olhando para outro esqueleto de igual aspecto, diz saber sobre a suposta tentativa da Guilda Fênix em tentar fechar a masmorra e relata sobre a quantidade de monstros ali. A caçadora ruiva então intervém, mencionando ser uma característica da masmorra, que deixa Leon confuso. Hari explica ao prota, que diferente da maioria das masmorras, que à medida em que os monstros são derrotados sua quantidade diminui, nos casos em que há zumbis, esqueletos e até mesmo demônio, enquanto o chefe não for exterminado, os monstros que o servem continuarão a se regenerar, portanto a população de criaturas é diminuída temporariamente apenas. Diante da explicação da jovem, Leon se anima, e entende a situação, pois somente com a derrota do chefe do portal, que será possível dar fim a todas aquelas monstruosidades. Enquanto retomam a caminhada portal adentro, Leon questiona a ruiva sobre a real existência do chefe do portal, ao ponto que ela responde que sua existência é provável e que possivelmente é um necromante, sendo responsável por controlar os esqueletos que viram agora há pouco. Antes que a jovem caçadora prosseguisse com a conversa, uma janela do sistema se abre em sua frente, a mensagem vem acompanhada de um informativo de alerta que diz: a quebra da masmorra começou. Risco de morte. Todos os seres vivos dentro do portal agora possuem um limite de tempo. O cavaleiro comandante do Lahan está avançando com suas tropas. Derrote o cavaleiro comandante. Tempo restante, 3 horas. Uma sensação de peso paira sobre o ar, causando fortes dores aos caçadores públicos e sobrepujando-os. Uma dor latente atinge quase a todos, fazendo com que alguns caiam ao chão e outros precisam lutar para se manterem de pé. Porém, curiosamente Leon e Han Hari não sentem o impacto do poder emanado por Dullahan, ainda que este não esteja tão perto. Possivelmente caçadores de nível A ou superior conseguem suportar melhor a pressão. Kim Ji-soon, praguejando e aflito, amaldiçoa Leon Van, líder da Fênix, por ele não os ter avisado sobre esse atributo do Cavaleiro Comandante. Por fim, a visão do Cavaleiro Negro é retomada, um imponente ser de metal escuro, que segura em sua mão o elmo medonho. No alto de uma pequena colina ele empina seu cavalo. A armadura é acompanhada de uma espessa capa imbuída da mais profunda noite. As cavidades do elmo que representam os olhos fulgurantes de Dullahan parecem encurtar a distância entre a morte e a vida dos caçadores públicos. Apesar de o Comandante das Trevas ser um grande problema, a urgência são os esqueletos que estão ao pé da colina. Uma centena deles avança a largos passos na direção de Leon e do grupo de cavaleiros. Os ossos da cor de carvão se tornam ainda mais chamativos se comparados ao brilho azul que emana de suas órbitas oculares. O mesmo tom de azul cintila nas chamas que cobrem toda aquela terra devastada. Ante o avanço impiedoso das criaturas mortas-vivas, o grupo de caçadores públicos se resigna em ter que combatê-los, mas não sem reclamar sobre o imenso número de inimigos, ao passo que um dos jovens já questiona a Ji-soon sobre quando deve realizar a distribuição das poções mágicas. O diretor-geral, com seu enorme escudo na vanguarda, de forma corajosa e seletiva, informa ao subordinado que deve focar em distribuir as poções apenas para os caçadores de ranking superior.
Dito isto, uma análise da batalha deve ser feita, então Jin Soo-un questiona a outro subordinado sobre o número de arqueiros e magos inimigos, que por sua vez, responde ter conseguido identificar 30 arqueiros e 2 magos. O diretor-geral esbraveja outras ordens, dizendo para aqueles que possuem habilidades de atiradores de elite cuidarem dos alvos que atacam a longa distância, já os que tiverem escudo, devem compor a vanguarda e impedir o avanço inimigo. Em um tom nada animador, Jin Soo-un deseja sorte aos seus companheiros, enquanto vislumbra Dullahan comandar a Horda Infernal de Esqueletos, que impiedosamente marcha contra os invasores do Portal Laranja. Um esqueleto guerreiro prepara um poderoso golpe de espada, entretanto Jin Soo-un consegue aparar o impacto com seu escudo. A colisão chegou a gerar faíscas em razão do aço que se colidiu. O impacto foi tamanho que fissuras se abriram debaixo dos pés do caçador, o chão ao seu redor foi estilhaçado. Jin Soo-un pensa que estes esqueletos são mais fortes do que ele pensava. Apesar disso, uma confiança enche o coração do chefe-geral, que empurrando o esqueleto com seu escudo, investe num feroz golpe com o martelo de guerra que empunha na mão direita. Agora que está familiarizado com o poder do inimigo, ele acredita que tais esqueletos não são tão difíceis de lidar, uma vez que ele é um tanque ranking B. Jin Soo-un nota um brilho azulado que emana de sua retaguarda, o que chama sua atenção, e ao se virar se depara com 2 esqueletos magos conjurando um poderoso feitiço. Além das cavidades oculares, as mãos daquelas criaturas também estão brilhando, e elevadas para cima desenham um círculo mágico, com diversas formas diferentes. O diretor-geral dos caçadores governamentais entra em estado de frenesi, na esperança de chamar a atenção daqueles conjuradores. Seus gritos altos e constantes alcançam os inimigos, que se decidem por lançar o feitiço em Jin Soo-un. A magia se desprende do círculo mágico e voa até o caçador, deixando um rastro luminoso pelo caminho. Alguém grita pelo chefe-geral, que aparece a salvo em meio poeira e chamas azuis. Jin Soo-un aparentemente está bem, e diz ter sofrido apenas um arranhão. Ele pode suportar em razão de seu equipamento, porém antes que o diretor-geral percebesse, o Cavaleiro Negro havia parado em sua frente. A visão é assustadora, devido à imponência de Dullahan. Jin Soo-un encara de baixo para cima. Agora mais de perto, é possível ver que a armadura do Cavaleiro Negro é adornada com chanfros em formato de ossos e caveiras entalhadas, para que se pareça a junção de vários esqueletos carbonizados. Os olhos do elmo emanam um brilho sinistro que fitam o gerente-geral caído no chão. Dullahan do alto de seu cavalo brande sua espada em forma de cutelo, acertando em cheio o escudo do diretor-geral. O impacto o arremessa pelos ares, mandando-o contra a parede da masmorra. A força do golpe foi tamanha, que uma pequena cratera se abriu no local em que o caçador foi arremessado. Jin Soo-un perde o fôlego, porém ainda está vivo. Han Harii, que a tudo observava, grita pelo seu chefe. Leon está ao lado da ruiva, porém continua de braços cruzados imperturbável. A maga da equipe se aproxima da jovem Harii, e diz que deveriam ir salvar o gerente-geral e solicita que as forças reservas sejam acionadas. A ruiva hesitante volta seus olhos para a batalha, enquanto pensa que o trabalho das forças reservas é ajudar nas necessidades, e que precisam de ajuda urgentemente. Em meio ao caos da batalha, os caçadores governamentais estão em sérios apuros, sendo golpeados incessantemente pelo inimigo. Um dos homens que está na linha de frente exclama surpreso pelas habilidades do Cavaleiro Negro, sobre como ele consegue brandir a enorme espada de forma tão rápida, então grita aos demais colegas que precisam parar o avanço de Dullahan. A ruiva observa impacientemente o prota, na esperança de que ele se mexa logo e a ajude na batalha, porém Leon apenas a encara de soslaio de forma intimidadora, sem mexer um músculo sequer do restante de seu corpo. Harii por fim quebra o silêncio e humildemente pede ao rei Leon para que os ajude. A jovem parece aflita e durante sua súplica, ela encolhe seu corpo que naturalmente já é franzino, embora tenha um busto avantajado. Entretanto, foi com olhos piedosos que tentou acertar o coração do prota. Leon não esboça reação a princípio, apenas a encara, e dessa vez tem ao menos a dignidade de virar seu rosto por completo para a garota. Após alguns instantes emudecido, ele responde à caçadora. Com desdém e falta de empatia, o prota responde que como um rei, ele não se juntaria a uma luta tão pequena como aquela. A resposta de Leon deixou Harii sem chão, se questionando sobre o porquê do monarca não querer ajudá-los.
A caçadora ruiva ainda está incrédula. Seu rosto é uma amálgama de surpresa, frustração e vergonha. Além disso, suas bochechas estão coradas e um suor escorre pela sua face estática de surpresa. Ela ouve Leon lhe dizer que é para que procure um meio de construir honra, e que ele não pode acreditar que eles, caçadores governamentais, querem forçá-lo a lutar contra ossos podres, se referindo aos mortos-vivos. Ele continua dizendo que fazer isso seria rude contra a deusa, provavelmente se referindo a Ariana. Por fim, termina dizendo que não consegue mais ver aquela vergonha de batalha. Han-Hari ainda não conseguiu sair de seu estado catatônico, seu rosto está pálido e a incerteza permeia por seu semblante. Em pensamentos, a jovem não consegue compreender sobre o que Leon está falando. A maga da equipe que ouvia tudo, cabisbaixa pergunta à ruiva, que também é a gerente assistente, sobre como devem proceder a partir de agora. Porém Hari a ignora por hora, enrijecendo seu rosto. A garota pensa que não tem mais tempo a perder, e que deve dar um jeito na situação, uma vez que o prota não parece ter intenção de ajudar. Novamente a ruiva olha para o prota, que se encontra em posição pensativa, com uma das mãos no queixo e resmungando baixinho. Ela nota que Leon só tem interesse no Cavaleiro Negro, Dullahan. Hari toma a frente do grupo, sacando sua espada. Ela desenha uma linha com o brilho da lâmina, dizendo que irá cuidar do chefe da masmorra. Atrás dela estão a maga e um arqueiro, bem como Leon, que voltou à sua posição de braços cruzados. Enquanto parte em direção ao Cavaleiro Negro, a ruiva pede para os demais caçadores se ajudarem e resgatarem o gerente-geral. Num rompante de velocidade, a garota parte em direção ao inimigo. Seu movimento de arrancada foi tão poderoso que cortou o ar. Seus olhos, que naturalmente são cor de mel, agora brilham num amarelo intenso. Para chegar até Dullahan, a caçadora deverá passar por dezenas de esqueletos mortos-vivos. Entretanto, a ruiva utiliza um dos monstros para encurtar caminho, saltando por cima dele. Ela o usa como apoio para dar um salto e se aproximar do chefe da masmorra. Com um golpe giratório ela almeja acertar Dullahan, e caindo sobre ele com todo o poder e peso de sua espada, o impacto gerou uma onda de choque clarão que reverberou pelo campo de batalha. No entanto, a investida de Han-Hari foi frustrada pelo Cavaleiro Negro, que de forma impressionante se defendeu do ataque desferido pela jovem, que tinha como alvo as costas do morto-vivo. Dullahan utilizou sua própria espada como escudo, uma vez que mais se parece um pedaço maciço de um largo metal negro. Um brilho pode ser vislumbrado, devido ao encontro das espadas. Hari estala a língua, diante a frustração de seu inimigo ter defendido seu ataque. A garota pondera que deve fazer o que estiver ao seu alcance para afastar o Cavaleiro Negro do seu exército, porém enquanto estava imersa em seus pensamentos, o elmo de Dullahan se aproxima demais de seu rosto, fazendo-a se questionar do porquê. Então ela nota que o necromante havia jogado sua própria cabeça na direção dela, com o intuito de obstruir sua visão, para assim atacá-la de surpresa. Ele prepara o punho revestido com a manopla de ferro, para desferir o golpe da garota. Enquanto isso ela se questiona sobre o estilo de luta do morto-vivo. A ruiva utiliza sua espada para tentar aparar o golpe, segurando em seu cabo com a mão direita e utilizando a mão esquerda aberta, para apoiar a lâmina. Com muita dificuldade ela consegue se defender, mas a força foi tamanha que a jogou diretamente no chão, destruindo o piso ao redor do local da queda. Han-Hari tenta se levantar, ficando de joelhos enquanto tosse, porém não teve tempo para descansar. O cavaleiro já estava prestes a atacá-la, erguendo sua enorme espada acima de seus ombros, preparando uma investida, tal como uma guilhotina impiedosa que cairá sobre a jovem caçadora. A ruiva finalmente atingiu seu objetivo, que era separar Dullahan do seu exército, e consequentemente dos seus aliados. Ela pouco se preocupa com a investida do necromante, e se desculpando, diz que o alcance de suas habilidades é um tanto quanto grande. Novamente seus olhos voltam a brilhar num intenso dourado. Ela coloca sua espada em posição de saque, então desfere seu ataque mais poderoso, que incendeia o lugar numa explosão, queimando e obliterando tudo no raio de alcance da habilidade. O Cavaleiro Negro solta alguns rugidos, o que faz com que a garota pense que conseguiu infligir um pouco de dano no chefe da masmorra. Han-Hari se prepara para um novo ataque. Novamente ela concentra sua energia na espada, que emana um brilho dourado, tal qual o que permeia seus olhos. Ela cerra os dentes e faz uma bela expressão de raiva, e ao se aproximar de Dullahan, tenta mais uma vez repetir o feito,
com a crença de que irá acabar com o maldito. A jovem caçadora é surpreendida pelo morto-vivo, que novamente a impede, deixando-a espantada, pois é a segunda vez que ele usa o dorso da espada para repelir um de seus golpes. A falha em acertá-lo com eficiência causou a queda de Han Harii, que está incrédula sobre os feitos do Cavaleiro Negro. Ainda no chão, a garota com temor olha para Dullahan, que prepara a espada para golpeá-la. A ruiva fecha os olhos e, travando a mandíbula, apenas aguarda pela morte certa. Entretanto, quando o golpe já estava prestes a separar a cabeça do resto do corpo da caçadora, o prota finalmente intervém, porém não ativamente. Leon solta um grito que ecoa pela masmorra e viaja até Dullahan, e a equipe de caçadores próxima ao Cavaleiro Negro. O prota está realmente impressionado com a habilidade de manejo da espada do necromante, e enquanto diz isto, bate palmas, para demonstrar seu apreço pela técnica. O monarca de outro mundo se dirige a Dullahan, dizendo que tem certeza que em algum momento de sua vida, ele foi um nobre cavaleiro. Leon se desculpa com o monstro, afirmando que foi um grande erro da parte dele confundir um grande cavaleiro com um mero morto-vivo. Então grita em alto e bom tom que, ele, o rei de Lionheart, dará a Dullahan o direito de desafiá-lo em combate singular. Harii foi salva pela intervenção do prota, porém está sem entender absolutamente nada, e ela continua jogada no chão, com seus cabelos ruivos desgrenhados e a pele pálida, pelo susto e esforço da batalha. Leon calmamente avança na direção do cavaleiro inimigo, dizendo que não há necessidade de mais baixas. Ele passa pela devastação trazida pelos esqueletos, que curiosamente abrem caminho para que o prota prossiga. Leon, ainda mais próximo, diz a Dullahan que eles devem terminar a luta como nobres cavaleiros. Han Harii e Kim Ji-soon estão boquiabertos com o pedido inusitado do prota. Até mesmo um dos esqueletos reanimados parece estar confuso com o que está presenciando. A ruiva pensa que isso jamais poderia funcionar, mas tem seu raciocínio completamente quebrado, quando Dullahan esboça interesse na proposta de Leon. Os olhos do Cavaleiro Negro cintilam com um fogo que queima em tons de azul, um júbilo envolve o necromante que segura a cabeça fulgurante. O duelo singular entre o Rei Cavaleiro e o Cavaleiro Necromante irá de fato acontecer.